Vamos falar sobre isso, é isso aí. Estamos de volta ao Calei de hoje. Está conversando sobre um assunto muito sério e importante, o Setembro Amarelo, campanha que visa chamar a atenção para o suicídio. A depressão, juntamente com o transtorno bipolar, são a maior causa deste comportamento. Aliás, você está vendo imagens? Nesse mês, monumentos e prédios públicos brasileiros receberam luzes amarelas para chamar atenção para a campanha, que realmente é importante, e a gente está conversando sobre isso. Você participe comigo, tire suas dúvidas sobre o assunto. Quem tem uma dúvida e quer contar uma história pra gente é o Luiz, aqui da O Plano. Tá sem microfone aí? Você empresta pra ele, Igor? Aê, boa. Sim, eu passei por um momento em que eu tive muitas mudanças na minha vida, questões de trabalho, mudança de cidade e tal. Então, me afastei muito da minha família, de amigos que tinha aqui em Belo Horizonte. Fiquei um tempo sem tocar também e comecei a ter algumas crises de ansiedade. E que, nessa época, eu fui diagnosticado com a síndrome do pânico. E eu queria saber a relação da síndrome do pânico com a depressão. Essa é a dúvida. Por favor. Posso falar? Bom, a síndrome do pânico, ela é um transtorno de ansiedade e o nível mais alto que a gente pode ter, tá? Do transtorno de ansiedade. Existe o transtorno de ansiedade generalizada e outros tipos, mas a síndrome do pânico, ela é o nível mais alto. Então, a pessoa manifesta... O que é um sintoma de ansiedade? Agitação psicomotora, insônia, taquicardia, alterações gastrointestinais. E quando este transtorno de ansiedade leva a uma angústia muito grande e a sensação de morte iminente, aí está realmente configurada a síndrome do pânico. É a presença, aquela sensação, estou morrendo. Então, a pessoa grita por socorro, certo? Você conseguiu resolver esse problema? Sim, foi um ano Tratando. Fazendo tratamento, com medicamentos. E realmente a sensação é essa. Você não tem controle... Incontrolável, né? do seu corpo. E você acha que a qualquer momento você vai morrer. A ansiedade é uma coisa assustadora mesmo, né? Independentemente do nível. É uma coisa que você não controla. Parece que vai acontecer uma coisa muito grave a qualquer momento que você não sabe o que é. Expectativa, E né? na maior parte das vezes não acontece. Sim. E é muito comum a gente ter a comorbidade, né? A ansiedade com a depressão. Elas são duas doenças que elas caminham muito juntas. Então, não é muito raro chegar no consultório e as pessoas terem realmente essa associação das duas doenças, né? A ansiedade junto com a depressão também. Sim, a gente vai já continuar, porque eu quero conversar com meus amigos aqui um pouquinho. Vocês foram ganhadores de um concurso muito bacana, que é o Festival Sindical da Canção, que valoriza justamente a letra, né? A letra de vocês foca em... E conta aí, Luiz. Igor, desculpa. Não, tranquilo. Como a gente havia dito, é aquela questão da relação do nosso dia a dia, das coisas que acontecem, que muitas vezes as pessoas preferem colocar uma viseira de não ver, mas, ao mesmo tempo, você mostrando um lado não negativo sobre aquilo, entendeu? Um lado positivo. Porque o que o plano traz? O plano ele é realmente essa paz do descontrole urbano, entendeu? Nas ondas sonoras. Essa é a nossa ideia. E os planos aí, hein, para o futuro? Os planos do plano. Então, os planos do plano a gente está correndo atrás muito para a gente fazer o CD, para a gente gravar o CD. É uma banda nova, né? De pouco tempo assim de caminhada, mas... Graças a Deus o pessoal está gostando da com ideologia certeza, do som. vocês estão mandando muito bem, o pessoal aqui adorou. E a gente está querendo focar... O nosso foco agora é conseguir captar para a gente fazer esse CD. Sucesso. Obrigado. Muito bom. Agora, quero aproveitar e te pedir uma coisa. Que temas você gostaria de ver aqui no Caleidoscópio? Do que você tem curiosidade de saber? A gente quer a sua participação. Manda para a gente mensagem no WhatsApp, Facebook, no Instagram, como você quiser. E agora, quero que você veja um VT com promoções. Bora? Nada mal começar a semana faturando ingressos para o cinema. Então corre lá na página do Calei, no site da TV Horizonte e faça o seu cadastro. Ainda hoje vamos escolher uma sortuda ou um sortudo para curtir um cineminha com acompanhante em uma das salas da Cinearte em BH e região.
E os planos para o fim de semana? Já tem programa? Que tal um passeio ao ar livre, com muita cultura e lazer? Visite o Parque Ecológico Vale Verde, em Betim, por nossa conta. Vá na aba Promoções no nosso site e saiba como participar. Você concorre a 2 ingressos. Vá lá e confira. Agora a gente vai continuar falando sobre Setembro Amarelo, depressão. Mais tarde vamos falar de transtorno bipolar, porque também é muito importante. Quero que vocês me ajudem com uma questão. Tem um amigo, é um exemplo, naturalmente, que está aí um pouco triste. Como que eu posso sacar que talvez nem ele saiba, mas ele pode estar caminhando aí para uma depressão ou para um transtorno? Na realidade, a depressão ela é uma doença muito silenciosa, né? Então, ela não chega com muitos alardes. Mas tem alguns sintomas que a gente realmente começa a observar. Primeiro, é a questão da tristeza. Então, dependendo de alguma situação que aconteça, é natural. Diante da perda, também é natural a tristeza. Então, os sentimentos negativos, eles são comuns no nosso cotidiano e na nossa vida. A questão é a manutenção. Então, se ele passa a ter uma duração muito prolongada, se a pessoa começa a deixar de fazer atividades que antes dava prazer, a se isolar mais socialmente, então começam a ser indícios. Ou quando ela está indo no sentido mais forçado, os amigos começam a sentir que a coisa não está tão boa assim, então já são sinais de alerta. Claro que, como eu falei, a gente tem que considerar que se estiver passando por um momento mais estressante, pode ser algo da própria situação, mas precisa ser observado de perto. Então, quando eu tive depressão, eu deixei de fazer coisas que eu gostava, assim como você falou, são sintomas de fato comuns. Eu deixei de ser a pessoa responsável que eu costumava ser, porque eu sempre gostei muito das minhas coisas certas, sempre fui a aluna nerd. E eu comecei a deixar de fazer as coisas na escola, eu perdi nota, eu esqueci de entregar trabalho, ou às vezes eu nem mesmo fazia. Até que chegou um ponto também dos meus amigos perceberem que eu estava agindo de forma diferente. Eu sempre fui muito comunicativa, extrovertida. E aí eu comecei a largar as coisas de lado, a ficar triste, quieta. Cheguei a chorar em sala de aula sem motivo algum aparente. E aí, ali acendeu o alerta. Tem alguma coisa muito errada comigo. É uma tristeza que não passa, né? Como você disse, claro, há momentos tristes. Até hoje, eu também encaro momentos tristes, momentos felizes. Mas naquela época, a tristeza não passava. Eu ficava triste o tempo todo, praticamente. E aí, a minha professora, naquela época, percebeu que tinha alguma coisa errada comigo. Outros amigos também perceberam. Aí entraram em contato com a diretora do meu colégio, que me chamou para conversar. Eu acho importante também falar isso, em relação à abordagem da depressão em ambiente escolar. Nós estamos vendo, ultimamente, vários casos de estudantes universitários e de ensino médio também, que estão passando por problemas psicológicos. Muitos tentam suicídio e até conseguem. Então, acho muito importante falar sobre isso e eu quero agradecer muito o apoio das pessoas que me apoiaram naquela época, o pessoal da Escola Estadual Coinés de Sena, muito obrigada mesmo, sou muito grata a vocês, porque não é um assunto fácil para se abordar, mas eles tiveram a coragem de abordar esse assunto comigo. É por isso que é o mote da campanha, é preciso falar, e é verdade, porque algumas pessoas, você percebeu o que você estava vivendo, mas muitas pessoas não conseguem entender o que está acontecendo com elas, né? Talvez por um nível de introvertimento, elas são muito tímidas, não percebem, acham que é natural delas aquele processo e que a vida realmente está ruim ou eu que estou infeliz mesmo. E não é necessariamente, aí pode ter alguma coisa, né? Sim, e tem aquela coisa também, né? Ah, vai passar. Era o que eu estava pensando o tempo todo. Ah, eu estou triste, mas vai passar. Ah, isso é só temporário. Depois que eu comecei a perceber, isso não está passando. É como uma pneumonia, é como se fosse uma doença física. Ah, eu continuo sentindo dor, eu tenho que ir ao médico. Foi a mesma coisa. Você eu concorda, senti Soraya? que eu estava mal, não estava passando, então eu tenho que ir a um psiquiatra. A depressão, ela não passa aquela angústia, aquele sofrimento, e principalmente, às vezes, a pessoa não sabe colocar para o outro o que está levando ela a sentir, ter aqueles sintomas, tá certo? Então, o que marca muito é aquele sofrimento
muito grande, aquela angústia, aquela tristeza, às vezes um choro que não consegue parar, né? Mas se a gente perguntar para a pessoa o que está fazendo isso com você, ela não sabe. A depressão é isso, é você ficar triste, você chorar, ter aquela angústia enorme e você não ter um motivo específico para estar daquela forma. Tá certo? Bom, O fica que aí. difere do episódio depressivo, que a pessoa teve um motivo para ficar daquela maneira. Tá? Mas a depressão, enquanto doença, é uma doença crônica e é causada por baixa de serotonina no nosso cérebro. Tá certo. Bom, vamos falar mais disso daqui a pouco, porque agora a gente vai ouvir mais o plano. Bora? Bora lá. Bora. Acompanhe o fluxo dessa zorra do Brasil. Que país é esse? Acompanhe o fluxo dessa zorra do Brasil. Que país é esse? Só um pinguinho de fé e de esperança nessa Babilônia insana. Na lama, os passos escorregam, concreto. Homens de farda ainda mal formados. É fato, mandou covardes e não paga o pato. No prato, na mesa, sequela, tristeza. Vida desleal, o povo segue sem defesa. Opção, não, desejos iguais. Riqueza acima de tudo na carcaça os animais. Mas não, afeta você não até chegar até você. Então, intelecto hoje mais pra nada. Visões e teorias, tardas e falhas. Visões e teorias, falhas e tardas. Acompanhe o fluxo ou não. Hey, sinceramente não é minha intenção. Literatura um pouco além da mágica. Fora dos palcos, a vida é bem dramática. Acompanhe o fluxo dessa zorra do Brasil. Que país é esse? Acompanhe o fluxo dessa zorra do Brasil. Que país é esse? Acompanhe o fluxo no show, uso às vezes sujo, não, é sempre sujo. É dinheiro imundo que leva tudo, as dívidas mais caras. Mas quem diria, população sem água. Tecnologia tem, carro importado também, mulherada tem. E o vazio de onde vem? Insaciável nunca acaba. Quanto mais se tem, mais se quer e no fim tem nada. Acompanhe o fluxo, com nada sangue mó. Eu tô de pés no chão, tem que enxergar onde é que vai parar. Numa situação que nem o ouro vai pagar. Sem chique não vai pagar, status não vai pagar. Curtidas vão te afundar, é hora de acordar e não esquecer de mim nem de você. Brasil tem que viver, pra gente não morrer. Acompanhe o fluxo.